Eu tô com medo de problemas técnicos aqui. Tô gravando, vai lá. Gravar o computador, né? Tá. Beleza. Então, eu tô numa posição meio contraditória, né? Meio esquisita, né? Porque eu cheguei faz umas semanas atrás, né? E eu pego o coletivo meio que em sua... tá meio que acabando, né? O pessoal falando, nossa, vai acabar, não vai acabar, é o final, não sei o quê. Eu falei, pô, acabei de chegar, o negócio tá acabando, né? Achei engraçado. Acho que Mas... metade da galera que tá aqui chegou desse jeito, chegou pra carregar o caixão. Igual aqueles caras do meme, né? A gente vai Do meme. tocando. Bom, e aí eu acho que não tem como não levar em conta tudo isso, né? Tipo, nessa apresentação, né? E alguns áudios que eu escutei, né? Também das reuniões que vem rolando aqui do Rio de Janeiro, né? E, bom, primeiramente queria falar, pô, tô aprendendo muito, né? Participando do SEI aqui, entrei em vários projetos, né? Tô lendo Lacan lá com o Felipe, tô na célula do Paraná, tá? Embora esteja parada, mas a gente está sempre discutindo, né, no WhatsApp e tal. Mas está sendo bem massa, né, ter essa troca, assim, conteúdo muito massa. Bom, e daí, sobre essa questão da minha posição, né, tipo, eu fiquei tentando pensar um exemplo meio que análogo disso, porque, tipo assim, para mim poder explicar em que posição eu vou estar e da onde que eu vou estar falando, né? E aí, a coisa mais próxima que eu achei, e não quero usar isso de, tipo assim, comparação estrita, mas um exemplo da posição, né? Realmente. Não sei se vocês viram o caso de... Faz um tempo atrás, o Bolsonaro, naquelas comitivas que ele dá, saindo lá acho que é do Planalto, né, sei lá. E aí chegou um haitiano ali no meio e tipo começou a falar umas coisas, ninguém tava entendendo, né, com aquele sotaque forte. Aí de repente esse haitiano solta assim que Bolsonaro estava acabado, né? Ele falou: "Você não é mais presidente". Aí ficou um silêncio assim, a galera, nossa, que é isso? Cara, isso aí foi mó doido mesmo, foi barato de Não foi? filme, cara. Porque do Foi. nada o cara surgiu, eu acho que ninguém tinha visto o cara lá. Aí o cara aparece, começa a falar, tipo, cara, tipo assim, de verdade, eu que curso esse tipo de narrativa, pra mim aquele cara veio do futuro, meu irmão. Ele veio, aí ele começou a falar assim, cara, acabou, tipo assim, eu tô vindo do futuro, tá ligado? Futuro pós-Covid. Acabou. Meio que falando, né? Não, acabou, cara, não é Exatamente. mais presidente. E com uma tranquilidade, não é assim, tipo, você não vai. É tipo assim, não, cara, acabou. Tipo assim, já foi. Eu tô falando de um momento depois. E o mais curioso é que ele fala assim, eu tô falando do brasileiro. Sim. Pô, Ele fala, você tá entendendo bem, né? Tipo, é. sim. E então, é engraçado, né? Porque ele parece que vem do futuro, né? Mas o cara tá ali, né? O cara tá entre nós. Só que ele só tem aquela visão porque ele é um agente exterior, né? Ele é um haitiano, pô, mas ele tá aqui no Brasil, ele já tá se embrasileirando, né? Vamos dizer assim. E o cara, o pessoal fala, né? Tipo, costuma falar que eles são bem animados, os haitianos assim e tal. E tem até uma galera que critica que eles têm uma certa ingenuidade, né, no jeito deles. Mas eu acho que foi justamente essa ingenuidade dele que fez com que ele percebesse algo que a gente mesmo não está percebendo, né? Que tipo, que acabou realmente, né? Que o cara não, o cara Não. tá destituído. E vendo nessa questão, eu acho que a minha posição é parecida, né? Porque desse sentido eu estou num certo ponto de vista meio ingênuo, né? Que eu acabei de chegar. Só que eu estou vendo várias coisas assim e eu tive contato com esse passado do SEI aí. E aí eu meio que uso isso para exemplificar, né? E, e aí eu quero já adiantar que eu não vou dizer que o negócio acabou. Eu acho que diferente disso, acho que realmente alguma coisa continua, né? Exatamente, o rei estava nu, né? Ele praticamente fez isso. Pô, pensei que tu ia virar agora pra gente falar assim, cara, tudo bem, né? Para. Acabou. Já acabou, valeu.
Era acaba, encerra e fecha. Não, ao contrário. Na verdade, eu acho que de certa forma algo se perdeu, né? Ou melhor, algo ficou esquecido de certa forma. E aí, justamente remontar esse período passado dos áudios vai fazer com que a gente meio que, sei lá, meio que se lembre de algumas coisas, né? Não sei se fica muito platônico isso, né? Mas tudo bem. Tá. Vendo os áudios, eu acho notável assim, tipo as influências, né, que fundaram, não sei, assim, os teóricos, né, que estavam sendo trabalhados ali, o Badiou, o Rancière e o Zizek, mais explicitamente, né? E, e você tinha uma galera querendo estudar realmente essas coisas, né, assim, interessadas e tal, e, e até alguns problemas, eu acho que vieram também a partir disso daí, né? Uma questão para se tocar, né, nessa toada é tipo, eu não sei em que reunião atual aqui agora, alguém tinha falado sobre, sabe, esse uso que a gente faz de tipo do Zizek, assim, porque a gente meio que usa ele, cara curte Zizek, tipo assim, o cara tá meio que na nossa, sabe? Eu acho que tinha muito disso no começo, né? Que era uma galera que tava criando adesões a partir disso, né? E até teve essa questão dessas reuniões passadas, né, do Gabriel tá falando com aquele outro mano lá que eu esqueci o nome, que ele meio que tava pagando para ele fazer ajudar ele também. Como é o nome dele? Não sei se ele tá aqui, na verdade. Desculpa a Não, ignorância. dos Acho que é o artigos? Rafael, cara. Rafael. É o mano que começou com ele, meio É que o eles estavam Rafael. tocando junto, o Rafael. Oliveira. Exato. Então, e eu achei muito engraçado, né? Porque eles estavam meio que tentando ali criar esse pontapé inicial, né? Para tocar o coletivo, né? E tipo assim, e eles falando que eles estavam muitas vezes fingindo estar numa posição, né? De uma certa autoridade, né? E tal, para o negócio ir realmente, né? Eu achei isso interessante. E nos áudios, acho que dá para ver um pouco disso, e ver algumas questões que vão se desenrolar depois, né, a partir desse problema. Vai ter eu acho que a principal coisa que deu para ver é a influência do Rancière, né, no caso da questão da igualdade, né, porque o coletivo ele prezava muito por essa questão de fazer essa igualdade surgir, né, e você poder explicar essas coisas normalmente para as pessoas daquela forma que o Rancière fala, né, explicar de homens para homens, né, ou de humanos para humanos aí, para colocar de uma forma melhor, você poder se reconhecer e falar simplesmente de uma forma fluida e que consiga abarcar as pessoas conseguem falar sobre aquilo, entender aquilo. Isso eu acho muito legal, porque é uma forma de você avançar com as coisas e ir estudando e você não deixa ninguém para trás, né? Tipo, você meio eu acho que é um método muito interessante que é colocado até hoje, né? Que você vai consegue avançar com as coisas, né? E realmente essa questão não era cara ao coletivo de você se deter em problemas específicos, né? Eu vejo que algumas vezes não era interesse de entrar muito no conteúdo, né? Seja ele filosófico ou de outro campo, né? Mas na medida em que aquelas discussões nelas emergiam algo do âmbito político, e aí nessa emergência o pessoal olhava, olha só, olha o que a gente acabou de fazer, né? E teve um momento que isso aconteceu, eu acho que foi, se não me engano, foi no áudio do dia 26, não sei, ou do 10, mas que você teve um momento em que se estava discutindo esses textos, né?
E aí o pessoal falou, olha, chegamos num ponto aqui, não sei onde ir, né? Tipo, chegou num ponto de indeterminação, né? Tipo, um ponto que fala, olha, não, daqui eu não sei mais, né? E aí, meio que o que se teve daí era que, tipo, justamente se chegou nessa igualdade pela ignorância, né? Justamente o que o Rancière coloca, né? A igualdade é dada por isso, que a gente está procurando, a gente está alocando as coisas para tentar aprender. E nisso o método universal estava muito arraigado ali naquele momento, né? Eu até comprei o livro para dar uma olhada, achei muito interessante. Acho que influenciou muito o coletivo. E na medida que teve isso que aconteceu, e aí você começou uma discussão sobre, falando, tipo, o que era que estava sendo feito, né? Porque, tipo assim, até então as pessoas estavam discutindo o Zizek, Badiou, o Rancière. E, tipo, de repente começavam a discutir o que o reflexo daquilo que estava sendo discutido, né? Que era a questão formal, né, do coletivo. Isso foi muito legal, né? Porque também tinham algumas pessoas que parece que tinham chegado ali agora, naquele momento, quer dizer. E aí o pessoal entrou e falou, pô, entrou bem nessa hora. E entrou e falou assim, pô, eu achava que isso aqui era um grupo de estudo, né? Uma coisa que vocês se defrontam muito ainda, né? Tipo, que a galera pensa que é sei lá, um grupo meio institucional de pesquisa. Eu, por um tempo, também pensei que era isso, antes de entrar. E é uma dessas fantasias, né, que fica, né, porque o coletivo parece que ele tem... ele brinca, né, com essas questões, né? Desde o começo, ele começa a brincar com essas coisas para realmente trazer desejo para ele, né? Trazer alguém que... essas pessoas que estejam interessadas nisso, né? E também a questão partidária, né, que era muito importante no começo ali, o pessoal tentando ter aquela aproximação, né, com o pessoal, né, e acabando não dando certo, né. Achei interessante isso, né, que parecia que não, o que o SEI queria oferecer, não havia da mesma forma que que o coletivo se diz enquanto algo que não existe, que precisa tornar existente, né, através de, de quem está no coletivo. Da mesma forma, o que estava na realidade não estava em consonância, né, com o que o coletivo podia oferecer. Então você não tinha um partido assim que poderia acolher, né? Acho que me pareceu que não tinha essa correspondência, né? E acabou dando em água, e uma galera que queria uma pegada mais política teve um racha, né? E resolveu sair, não sei, ou ficou mais fazendo seus trampos, né, e tal. E deu nisso, né? Eu acho que isso mostra um pouco também que uma questão aí de que o SEI é mais para algo que está por vir, né? Ele não tem tipo um partido que vai, vamos lá e tal. Ou talvez que ele pudesse fazer um trabalho, né, de ajuda, né, dessas questões de alguma organização. Acho que não é excludente, né? Mas me parece muito que ele está numa coisa por vir ainda, né? Ele está num contexto que, sei lá, tem alguns debates assim que não está e tal. Deixa eu ver quem mais. É bastante coisa para ser falada. Oi? Entendi o que eles estavam lendo. O que eles estavam lendo nessa. Eles, a gente, não sei, que não estava nesse ano ainda. O que eles estavam Então, lendo? estavam lendo. Foi lido o Mestre Ignorante, né, do Rancière. Daí teve alguns textos do Zizek. Acho que. Não sei se foi o Sublime Objeto. Também estudaram Marx Marx. Bertolt Sintoma? Isso, sim. Quantas vezes eles já leram esse negócio? A gente. Eu começar do começo de novo. Começar do começo de novo. Acho que também teve esse. Sim.
Você já estava em 2012, né, Max? Já estava assim. Max tá sempre ali. Sim, e as questões de organização começaram a vir também quando começou a se discutir o Marx, né? Foi interessante, né? Que o pessoal começou a falar, pô, e a parada prática, né? Tá nisso daí, né? Mas o que foi muito engraçado nessa data em específico era porque você estava discutindo organização e ao mesmo tempo tinha um pessoal querendo voltar, né, nas perguntas de tipo, mas o Rancière fala tal coisa aqui, o que é isso, né? Não seria o Marx? Isso, é isso aí. Bom, e aí eu acho que você teve esse problema, né, de tipo assim, você se estava querendo falar do que a organização estava fazendo de fato ali, porque esse interesse pelo conteúdo é puramente formal, assim, né? Eles estavam querendo ver o que o circo ia rolar ali, né? E aí uma galera queria discutir e tal, né? E às vezes ficava dissonante, né? O que ia fazer, o que não ia. Eu acho que isso fica um pouco claro agora, porque, tipo assim, de certa forma, os coletivos, as células, né? Dentro do coletivo, elas foram meio que se afunilando, né? E meio que se perderam da estrutura geral, né? E eu acho que isso é um dos principais problemas, assim, naquilo que também o Gabriel falou que é os comuns do SEI, né? Lembro quando ele fez aquele vídeo junto do Alex falando sobre... Acho que foi o Alex que fez sozinho, não me lembro bem. Foi? Tava no Você... vídeo do fim do mundo, eu tava foi no vídeo. foi vocês dois, né? É. Sim, e tipo... Você teve essa questão de tipo, pô, vocês deixaram um negócio, né? Cadê os comuns, né? O pessoal parou de postar, né, no Face, né? O Face tem uma questão meio que estrutural dele, né? Que os grupos começam a ficar meio sonâmbulos, tipo fantasmas assim, né? Tipo, o pessoal não posta nada, né? Tipo, ninguém troca ideia. E porque a única coisa que, de certa forma, une, né? Você tem uma coisa que ela é em si, tipo, aquilo que coaduna, né? Meio que o coletivo, são as notas, né? E aí, até porque os primeiros conflitos do coletivo foram das notas, né? O pessoal, o que a gente vai fazer com a nota, né? Tipo, tinha começado também, dá para ver que começou a fazer meio que umas trocas ali, você fazia uma fala, algo assim, fazia uma fala e não valia como nota agora, mas depois você tinha que fazer outra nota depois, né? E meio que se sentia que, né, esse comum, que seria a nota, que ela valeria para meio que coadunar todo mundo no coletivo, né, juntar todo mundo, ela estava começando a dar problema justamente nesse comum principal, né, tipo, achei interessante isso, né? E na medida em que as células, elas agora estão meio afuniladas, né? E aí tem a questão da célula do Paraná, especificamente, né? Porque você teve uma coisa que, quando foi anunciado, vamos dizer, anunciado o fim do SEI, né? Você teve um reflexo dos meus colegas lá, que eles falaram, pô, meu, como assim, né? Tipo, o negócio acabou. Tipo, a gente tá fazendo as coisas aqui, né? Foi bem engraçado, né? Eu acho que, de certa forma, não deixo de estar nisso daí. Mas justamente pensar essa questão de, pô, o que estava acontecendo, né? Porque de uma forma você tinha células trabalhando, né? O pessoal estava estudando ainda, alguns paravam um pouco, né? Igual tá um pouco agora, depois voltava, não sei o quê. E da parte do coletivo como um todo, você não tinha esse retorno, né, das células, né? A não ser pelas notas. E aí isso foi tendo esse mal-estar, né? Acho que deu para ver um pouco isso.
Eu acho que, de certa forma, os dois estão certos nessa questão, porque uma coisa que as células fizeram foi, pô, a gente tá fazendo esse projeto experimental, a gente está pegando aqui, vamos estudar, vamos fazer as coisas aqui, vamos ler, não sei o quê, vamos se organizar. E foi feito isso. Só que o retorno para o coletivo, né, geral, eu acho que não teve um curto ali no que não funcionou, né? E, e aí eu acho que disso saiu meio que esse mal-estar, né? Aí o pessoal ficou meio mordido, falando, pô, acabou, né? Não sei o quê, como assim? A gente tá fazendo as paradas, né? De certa forma, o pessoal tava certo, né? Tipo, realmente alguma parte do coletivo ela tava continuando, que era dessas questões mais de um âmbito de interesse, né, das células. E o que foi meio que se perdendo foi a questão do coletivo no geral, né? Eu acho que esse foi um principal problema que estava refletindo agora, né? E já estava meio que colocado lá atrás, isso que não dava para ver ainda, né? E que explodiu agora, a gente, pô, e agora como que a gente vai fazer isso, né? Bom, o que mais? Vocês têm algo a comentar aí? Vou pensando aqui de... Quem tava no... Você conseguiu localizar quem tava participando nesses dias? Quem eram os autores desse podcast? Os O atores de... do podcast? Dos áudios que você ouviu, quem tava Ah, participando? quem estava participando, eu não É. cheguei a ver quem era. A gente só pegou, tipo, viu os áudios, via a discussão geral, assim, e para fazer Os as áudios não notas, dava né? pra... Os áudios a Os gente áudios... Não dava pra adivinhar quem tava falando, né? até dava, tinha... Assim, eu acho que deve dar... Na verdade, eu não conheço muita gente aqui, né? Então, eu acho que eu não consigo reconhecer bem, mas talvez alguém que tem contato mais, talvez reconheceria. Você não precisa ficar com vergonha de daquela época, né? Eu acho que foi um experimento muito interessante fazer isso aqui e era muito Pô, eu legal fico... ver o pessoal estudando. Não, é que eu fico imaginando, é uma experiência engraçada. Você ficar ouvindo as vozes e o pessoal falando. Sim, Não, desse negócio quase stalker, assim, você escutando galera aleatória discutindo coisas, assim. sim, e, tipo, era Mesmo. engraçado porque começava, a maioria dos áudios começava com uma discussão que já estava rolando. Aí você, tipo, meio que não se sabe o que estava sendo conversado. Talvez fossem umas coisas mais institucionais, né? E aí talvez tenha uma falha nessa minha visão, né? Porque eu, tipo, eu vejo que algumas coisas não institucional, nossa, que péssima palavra. É, questões coletivas, né? Melhor falando. Algumas questões do Fofocas. coletivo. Também. Mas umas questões mais da forma do coletivo e tal, talvez estivessem sendo discutidas antes e a gente não teve, pelo menos eu, não consegui ver. Tipo, eu vi algumas que estavam rolando quando os áudios já tinham começado, né? E aí foi que nessa que meio que no meio do ano teve essa discussãozinha aí que eu falei, que eu achei bem interessante, né? E refletiu algumas coisas. Deixa eu responder o Eliel aqui. Assim, eu entrei depois, mas pelo que eu entendi, quando eu entrei ainda era mais ou menos o mesmo método. Era mais. Era um grupo de estudos, assim, funcionava muito grupo de estudos, assim, apesar de não ser Era. grupo de estudos, mas era. Assim, você tinha um texto, no começo, nos primeiros anos, era obrigatório. Opa, travou? Alex? Acho que ele caiu. Acho Alguém que tá ele caiu. ouvindo? Ele falou que a internet dele tava meio ruim e tal. Ah, tá. Bom, meio que para continuar, então, tinham temas, sim. Por exemplo, o pessoal tava lendo um texto, sei lá, o Mestre Ignorante. E aí, pô, ia ler
e até parecia que liam partes, né? Não sei se liam o livro todo, acho que não liam, não chegavam a ler tudo, mas o pessoal lia algumas partes, né? Às vezes tinham alguns problemas que algumas pessoas liam uma parte menor que as outras, e aí não, meio que não davam as interpretações, né? Mas aí o negócio continuava, né, e tal. E aí o pessoal, outras reuniões decidiam outros textos a serem lidos, né? Tipo, como esse do Zizek, né? Do Badiou também teve. E tinha essa troca, né? Era por votação. Ah, pode crer. Pode crer. E aí meio que tipo o pessoal falava, qual que a gente vai ler agora, né? Verdade. Era bem assim, cara. Meio livre, né? Bem grupo de estudos, né? Eu acho que tipo meio que ficou essa sequela, né? No coletivo. Eu lembro que quando eu entrei em 2016, a gente dividia a reunião nessa questão das notas, da discussão das notas, e depois a gente lia alguma coisa. A ideia é talvez um pouco diferente aí do grupo de estudo, mas boto fé que tem grupo de estudo que se organiza assim também. Não era que a gente fosse com a parada lida, que a gente lesse ali na hora. Então, tipo assim, tinham 4 pessoas, digamos, e aí uma delas ficava responsável por ler. Aí a gente lia um parágrafo, aí a pessoa lia um parágrafo, aí, tipo assim, numa determinada hora parava, tipo, se alguém tinha alguma dúvida, falava também, tipo, tenho dúvida em tal coisa, ou a própria pessoa que estava lendo, tipo, às vezes podia não entender o negócio, e aí tinha aquela discussão. Mas aí a reunião era mais ou menos isso aí, tipo, tinha, os informes, né? As notas e a leitura teórica. Essa leitura era definida com a galera mesmo, assim, de acordo com o interesse mesmo ali do pessoal. Tipo, vamos ler tal coisa, porque, sei lá, isso teve a ver com algum ponto de uma nota, de algum assunto que voltou aí nas últimas semanas. E aí o pessoal, beleza, então vamos ler. E aí era maneiro, pô, saudade daquela sala no centro. A gente tinha uma sala que tinha uma biblioteca maneira, cara. Da hora, Vários livros. Aí, pô, às vezes a gente pegava, vamos ler tal coisa, bora. Aí pegava na biblioteca mesmo ali. Saudade, cara, saudade dessa sala. Era da bom. hora. Ou então funcionava assim, por exemplo, tinha uma época que entrou o pessoal, o Antônio Vitor também, o pessoal que eu mesmo, que não era muito familiarizado com alguns conceitos de psicanálise também. A gente estava, sei lá, lendo um texto do Zizek, como Marx inventou o sintoma, entender esses conceitos, o que é sintoma, o que é sublimação. Às vezes, aí a gente recuperava, porque tinha muito psicanalista, né, no coletivo, a gente, vamos fazer retomada aqui de alguns conceitos de psicanálise, aí a gente ia lá no Freud, no Lacan, e assim, de modo geral, assim, era votação, mas também era bem easygoing, né, nesse sentido. Bem livre, né? Era bem livre, cara, pode crer. Eu entrei nos. Assim, a minha entrada no SEI foi muito motivada por essa vibe de estudos do coletivo. Tipo, eu achava. Assim, eu entrei muito por conta de um amigo meu que já não tá mais no SEI, já não tá mais entre nós, mas está vivo, claro. Já não tá mais entre nós, o SEI, né? Aquele que leva a sério mesmo o negócio de formar um círculo, né? Tipo, a pessoa que sai já não tá. Pessoa que não tá no círculo já não tá mais entre nós. Morreu pra mim. Exatamente. Mas eu fui muito influenciado por ele, e aí, tipo, quando ele me contava umas paradas assim do coletivo, de algumas ideias do coletivo, eu ficava, caraca, esse negócio é mó esquisito. Maneiro. Aí eu ia, tipo assim, teve essa atração por não conseguir enquadrar muito bem a atividade do SEI, a atividade política do SEI, da forma como eu entendia outras organizações, eu achava aquilo interessante. Mesmo não entendendo, eu ficava, cara, pô, vale a pena, acho interessante dar uma olhada. Mas essa vibe de estudo me interessava muito, porque eu ficava, pô, cara, maneiro, aqui eu vou ter um espaço para discutir coisas que provavelmente eu não vou ter espaço para discutir nos lugares da minha graduação, da minha faculdade. Sim. Porque, beleza, ainda que eu faça uma graduação próxima dos assuntos, né? Eu estou me formando em ciências sociais, sabe, dificilmente a gente vê autores mais ligados à filosofia, em especial galera mais contemporânea, tipo esse pessoal aí que baseou os projetos originais do SEI. Então, essa vibe grupo de estudo acabou, tipo, me interessando também. Eu acho que até hoje
a gente capta muita gente que se interessa por essa imagem meio grupo de estudo, assim. Eu acho que eu posso estar esquecendo agora, mas eu vi pouquíssimas pessoas entrando no SEI por uma vibe assim, beleza, vamos militar mesmo, vamos fazer acontecer, entendeu? Eu também entrei meio por essa questão, né, dos estudos contemporâneos, assim, né? Eu estudo Hegel e, tipo, pô, curto pra caramba o Zizek, né? E quando eu fiz alguns cursos do coletivo, assim, só que eu ficava pensando assim, pô, não sei se eu tenho culhão pra entrar ainda, não. Falo, pô, tô na graduação, os caras aí devem estar tudo com mestrado, doutorado, né? Acho que eu não vou entrar. Aí depois, esse ano meio aqui, tava falando com... Eu sempre falei com o Zé, desde que a gente fez que ele ajudou com um curso lá, e trocava ideia com ele e tal. Aí eu comecei a falar, pô, meu, tô sentindo falta, né, dessas questões na faculdade, né? Eu gostaria de estudar isso, tipo, não ter perspectiva disso no Brasil, e, tipo, meio que falei assim, o SEI era meio que o bastião disso, né? Porque embora ele não, o principal mote dele não era querer trazer se colocar como algo, sei lá, um grupo de pesquisa, vamos dizer assim, no sentido institucional, né? Mas ele trazia isso, né, com ele. E traz ainda, né? Eu acho que isso me motivou muito também, cara. E Pode crer, cara. Eu vejo o SEI ainda como um importante espaço, assim, para debater essas ideias, não só assim para a pessoa conhecer mais de teoria e tal, mas para debater essas ideias, tipo, beleza, agora, sei lá, você está entrando um pouco mais nesses estudos. Tá, e aí, como é que esses estudos conversam hoje com alguns problemas que a gente tem de organização aqui no Brasil e tal. Então, assim, eu não sei, pode ser que existam outros grupos desses. Mas, sei lá, cara, já pesquisei muito currículo por aí, núcleo de pesquisa, essas coisas, e ainda não vi, sei lá, ainda não vi um grupo que tenha esse tipo de debate, assim, né? sim. É bem diferente, né? Eu lembro que eu tinha uma visão que, tipo, para mim, tinha duas coisas. Ou você tinha sei lá, algo institucional, acadêmico, ou algo para fora da academia. E aí, quando eu vi o SEI, eu vi esse negócio que tá entre os dois, assim, eu não entendi o que que era, né? Tipo, o que que esses caras estão fazendo, né? Achava interessante. E- mas fui muito atraído, né, por essas questões, né, também da psicanálise e tal. Eu acho, pô, muito massa, né? E, bom, tentando pensar aqui, o que mais que eu poderia falar daquela época? Vocês têm mais algumas perguntas? Se quiser, pode perguntar aí. Vocês me ajudam a pensar também. Cara, tu conseguiu, nessas gravações, você consegue identificar, assim, em geral, quantas pessoas estão participando? Tipo, em geral, é o Gabriel e o Rafael, mas tem mais gente também? Uhum. Em geral, acho que participavam mais de 4 pessoas. Aí o Max pode meio que O Max estava lá, né? tava lá para confirmar. A, a Jennifer participava muito. Aliás, o Gabriel fala tão rápido que muitas vezes eu entendia muito melhor pelas dúvidas que a Jennifer Sim, perguntava. é verdade. O Aquelas Gabriel dúvidas ficava mais fácil, né? tinha taco na cabeça dele, né? E às vezes a Jenny dava uma pausa assim, fazia uma pergunta. O Fernando também, o querido Fernando, que já não está mais entre a gente, e aí de fato, né, Nesse caso, não está mais entre a gente. Né? Eita. também Coitado. estava. Continuando feio, tá? Na época que as reuniões aconteciam ali na sala alugada, ali na São José, né, na rua São José, era bastante esse pessoal assim. Era o Rafa, o Gabriel, Jennifer, Fernando, eu, a, a Carol Luque também, que não sei se retornou, parece que ela retornou, né? A formalidade foi aceita. Ela mandou um formulário, mas acho que estava incompleto, alguma coisa assim, enfim.
Ela Ela tava. mandou outro, ela mandou um completo e foi aceito hoje. O Ah, Dani é? foi falar com ela. Ah, então olha aí, tá vendo? Tô precisando olhar mais o meu Facebook. Bom, então era assim, era mais o Carlos também, o Fidel, né? O Fidel também entrou nessa época também. Então, acho que em geral era isso mesmo aí que o Felipe falou, era em torno de mais de 4, 5 pessoas. E era interessante também a expressão de mulheres, né? Que tinha muito mais. Tipo, acho que não tem nenhum período teve o tanto que tinha, né? Tinha Sim, acho, sim, era um período que duas, tinha, três sempre, né? na verdade. Aliás, isso acho que isso é um estudo, isso merecia um estudo de caso, né, do próprio coletivo, uma atenção com isso, né? O que acontece, né? Por que antes tinha muito mais, hoje tem menos. Né? Uhum. E a gente, vocês tinham começado a discutir um pouco isso, né? Numas reuniões anteriores, né? O que É, gerava isso, né? Tipo, se era muito a presença de homens, assim, né? Tipo, sei lá. É interessante de notar isso, né? Que tinha muito mais. Era, na verdade, a mulherada mais que participava também, né? Igual o Max falou aí que ficava mais claro nas dúvidas, né? Que as dúvidas que eram feitas, né? Esclareciam. Sim, eu aprendi muito foi com elas, pô. Sim, era muito interessante, porque era uma galera que realmente se colocava ali, pô, o que que é isso? O que que tá sendo falado, né? Tipo, o que que é, né? Quero descobrir. Isso era muito legal, tipo, eu acho que um dos desdobramentos aí dessa questão tá começando a rolar, fazendo agora uma propaganda aqui do coletivo para o próprio coletivo, tá começando a rolar um dos desdobramentos dessa questão no subconjunto. O subconjunto que a gente criou, o subconjunto de produção de casos, o famoso SPC, que a gente tá, assim, dividindo por casos, né, como é que eu vou dizer assim, por parcelas da história do SEI, alguns estudos sobre alguns procedimentos, tipo as notas, por exemplo, a periodização da história do SEI. E um desses casos é o. Ih, Felipe, eu tenho que te. Ih, rapaz, tem que te responder mesmo, olha aí. Enfim, caraca, boa, vou até anotar aqui, cara. É, um desses casos aí são os formulários de Ah, desistência. relaxa, tem só uma semana que eu tô esperando você me responder. Aliás, um pouco mais de uma semana. Não, mentira, mais de uma semana não. Isso aí eu posso provar que não tem, não. Mas, enfim, um desses negócios que a gente vai estudar são os formulários de desistência. E aí eu acho que, bom, sei lá, ver se tem alguma especificidade, alguma particularidade dos formulários de desistência das mulheres que já participaram do SEI, tá ligado? Durante esse último tempo. Se ele se diferencia muito de outros caras que participaram do SEI também e saíram. Então, eu acho que pode surgir coisa interessante nesse estudo aí dos formulários de desistência. Vamos ver o que vai rolar, e quem quiser entrar nessa empreitada aí, só mandar mensagem que eu não vou demorar para responder, não, igual eu demorei com o Felipe. O plano é com o Felipe, né? Coitado. é bom lembrar também. Bom, o que mais pode ser dito? Pô, cara, eu tava com uma coisa na mente, mas eu esqueci. Sei lá. Bom, tinha essa questão, a expressão das mulheres era bastante mulheres. Não, mas Essa quem era questão. naquela época? Né? Hã? Mulheres, quem era naquela época? Jennifer, Daniele e Ah, por Carol. nome eu não conheço. Tipo, não tinha contato, não tive contato com. Esses nomes não apareceram muito assim, tipo. E muita gente com uma voz parecida também, ainda mais mulher, assim. Eu acho que tinha uma galera muito nova também, isso que era legal, né? Uma galera da graduação, né? Querendo aprender mais, né? Discutir. Eu acho que era muito claro isso, né? Era engraçado de ver meio que essa tensão, assim, né? De, tipo,
A galera querendo, tipo, uma galera nova querendo estudar e, tipo, e você tinha essa questão do coletivo, né? É interessante de ver isso, né? Acontecendo. Cara, O que mais? Falei. oi. Nisso das reuniões, assim, era discutido por que as pessoas entravam, porque eu estava pensando nisso que vocês falam no grupo de estudo, e assim, eu fiquei pensando se talvez não, tipo, se as pessoas entravam mais por, tipo, ver no coletivo uma oportunidade, tipo, estudar em conjunto esses autores, o Zeke, o Badiou, o Uhum. Ancière, ou se para além disso tinha muito mais algo pela proposta de como estudar esses autores, sabe? Se tipo era só o conteúdo ou se a própria organização do grupo que motivava as pessoas a entrarem. Cara, então, isso é meio complexo, porque o que dá para notar é que, tipo, tinha uma galera interessada em estudar essas coisas. Aí o porquê disso fica meio, né? Fica meio obscuro, né? Eu acredito que a galera tinha uma galera bastante ciente do que estava, tipo assim, aquilo lá era meio que uma simulação de uma organização mesmo rolando. O pessoal tinha essa noção. Só que aí, tipo, como você tinha um interesse, sei lá, tô querendo estudar esse texto aqui, tô achando legal, tô continuando indo. A galera meio que realmente se colocava ali, perguntava, entendia o texto, vamos para outra, né? E era uma coisa meio que não tinha um horizonte, né? Parecia, né? Tipo, o pessoal tava, o que vamos fazer agora? Vamos fazer isso, tal, vamos, então, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Chegava em outra coisa, fazia, né, e tal. Talvez essa questão dessa simulação que teve que ser feita meio que tipo para um fingimento assim para falar, olha, a gente tem um certo saber fazer aqui, não sei, tipo, isso talvez eu acho que deu uma ajudada para trazer a galera, né? E meio que coadunou em alguns problemas também, tipo, teve um áudio que foi citado algum problema que a gente tem hoje, de, sei lá, das notas serem enviadas para um e-mail de alguém e não no site, assim, sabe? E aí isso, tipo, meio que ficou meio que de pano de fundo, assim, né? Que tava tendo esse problema da questão da personalidade, né? Uma coisa que o Gabriel fala, né? Que ele meio que quis dar uma cutucada, né? Eu acho que isso já estava colocado lá, né? Você tinha justamente por esse pontapé inicial do SEI, ele meio que, tipo assim, veio a fazer ele dar uma tropeçada agora, né? Talvez, né? Era uma coisa que estava em haver. E na medida em que, como foi dito em outras discussões esses dias atrás, tem uma certa plasticidade, né, do SEI, ele meio que agora tem que lidar com esse passado, né? Retroativamente, continuando andando. E é legal isso, né? Porque, tipo assim, ele meio que nega aquilo que estava passado para continuar. Se perde alguma coisa, fica por lá, né? Tipo, eu acho isso bacana. Tem uma questão também que eu deixei um pouco de lado, queria comentar, é que era engraçado porque às vezes rolavam uns comentários fora do curso da discussão propriamente, né, do texto, sei lá, e discussões sobre o PSOL, aí, tipo, os problemas que davam, tipo, a gente não conseguiu, tal pessoa não, né, ficava meio que, tipo, sabe, dava pra ver que tinha um problema, né, tipo, de adequação, né. Eu falei um pouco disso, né, mas acho que era bom complementar, porque isso meio que atravessou, né, esse período, né, essa dificuldade, né, de você não estava tendo como lidar com isso. Você tinha pessoas, não sei se tinham pessoas já no coletivo que eram do PSOL, estavam ali participando, né? Acho que o Max pode dizer melhor isso.
Mas aí tinha uma galera que, tipo, de certa forma falava, né? Olha, não tá, o pessoal não tá muito afim, né? Tipo, saía esses comentários, né? Tipo, falando dessa empreitada aí que não deu certo, né? Não sei que haviam, tipo, pessoas realmente do pessoal lá, ou Max? Se poder complementar. Bom, quando eu entrei no C, eu já era filiado ao PSOL. Ah, E aí tinha, acho que o Gabriel também já era filiado, né? Que ele já vinha disso, acho que fazendo a campanha do Plínio, que ele gostava muito do Plínio, escrevia até uma carta aberta para ele. O Rafa, eu não sei se. Eu acho que o Rafa, não sei se o Rafa já era filiado também. Mas eram poucos, assim, eram poucos filiados, assim, exatamente. Eu já militava por um outro coletivo no meu bairro, lá na Ilha do Governador, né? E o coletivo, assim, o pessoal do SEI sempre se demonstrava assim, interessado, pô, avisa pra gente lá o que vocês estão fazendo e tal, mas como na época eu estava vindo muito, eu era um militante assim, muito, acho que tão cru quanto eu sou hoje, né? Mas acho que eu não tinha eu não tinha a sensibilidade necessária para escutar melhor as coisas, as questões que ocorriam no meu coletivo lá de bairro, né, dos problemas, mas que apareciam, enfim. Então, assim, acabava levando muito pouca coisa. Mas eram poucos filiados, assim, do pessoal. A aproximação, acho que mais orgânica do SEI foi com aquele núcleo do centro, né? Que aí eu também já não estava participando muito, porque esse coletivo do qual eu participava lá na Ilha do Governador, ele virou um núcleo, né? Que é um núcleo que hoje eu componho lá, que é o núcleo 8 de março. Né? Mas era mais nesse nível mesmo, né? então você meio que teve, tipo, o problema não foi tanto a adesão desse coletivo aí de agora, foi mais a questão do partido como um todo, assim, como ele é meio que são vários grupos, né, várias linhas lá dentro. Esse conflito foi meio que dessas linhas ou partiu desse coletivo que agora se compõe aí? Como que foi? Não, foi mais relacionado ao núcleo do centro, ao núcleo do centro do Rio. O SEI teve uma aproximação mais orgânica foi com esse núcleo, e foi uma época, inclusive, que com alguns acordos lá, a gente do SEI também passou a poder administrar a página do núcleo do centro também, né? Mas eu não lembro exatamente qual foi o problema do racha. Isso tem muito tempo que tinha que refrescar isso na minha cabeça mesmo. Né? Mas foi uma época Tu em que o sabe direito também. Fidel passou a ter um envolvimento maior com o partido também, e chegou a ser um militante orgânico mesmo do partido. Assim, o SEI meio que até catapultou o Fidel nessa direção. Ele comprou mesmo, entrou, fazia parte da corrente da Unidade Socialista, né? Mas eu não lembro qual foi o problema exatamente que rolou para as dificuldades que aconteceram, né, entre esse acoplamento maior, né, do coletivo com o partido em si. Né? Até porque eu também acabava militando muito por esse lado aqui da ilha, não me envolvia muito com as questões do centro. Né? Agora, com você falando, me veio um comentário que tinha acontecido. Parece que, não sei, parece que ia rolar um negócio em uma região lá. Tipo assim, uma galera do partido ia, aí rolou meio que um desencontro, porque se esperava que, tipo, fosse chamar, ou tipo, o pessoal não falava, ô, vamos lá, né? Parecia que faltava isso, né, um pouco, sei lá, não sei. Chamar a gente? Eu não entendi muito bem, porque Chamar. como o comentário fica meio nebuloso, parecia que tinha algo assim, que tipo, você tinha certas personalidades que iam para um lugar e tal, e tipo assim, ficava difícil para tipo, acompanhar isso. Porque ia ter que ficar, onde que vai ser, sei lá, sabe, essas coisas meio que
muito de proximidade, né? Muito de convivência, talvez, sei lá. De grupinho? Também. Eu acho que talvez, né? Porque, tipo assim, quando você tá um grupo, né, um partido, assim, tal, o pessoal leva o outro, assim, e sempre tem uma certa proximidade a mais com outras pessoas. Acho que rolou algum conflito assim. Alguma coisa assim, que, tipo, meio que ficou meio que, né, nas entrelinhas ali. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Ixi, o Felipe tá gostando das fofocas. Mas o negócio que o Max falou do centro foi bem depois, né? Foi em 2014, 2015, né? Eu lembro que eu já tava. O negócio do centro. Que não que foi que a gente entrou, a gente criou. A galera criou o negócio do centro, né? Uma galera do Gabriel, Jennifer, não lembro mais quem. Criaram o núcleo do centro com outra galera que não era do SEI, que era do pessoal só. Uhum. Mas acho que nunca ficou claro o que aconteceu. Foi um negócio assim, essa galera que não era do SEI, a gente usava a nossa sala para fazer os encontros. Eles pegaram e fecharam a nossa sala, porque a gente tinha uma sala no centro na época, para fazer os encontros do núcleo do centro. E a partir de algum momento, essa galera que não era do SEI, que era do PSOL, parou de participar. Aí depois o Gabriel descobriu que eles juntaram e fizeram outro núcleo do centro. Uai. E separaram. Pagaram a gente. Ô, louco, cara. Então, nunca ficou assim muito claro o que aconteceu, assim. Uma escrotista, basicamente. Mas isso foi bem depois, assim, nessa época. Eu não entendi o que aconteceu nesse 2012, mas acho que era questão de cada grupo vai para um lado, né? Não sei. Acho que estava começando, né? Você falou que foi em 2014, né, que teve isso, na verdade. No núcleo do centro, Então, acho que talvez em 2012 estava, acho que meio que tendo esses pequenos acho que o probleminhas, né? Que o pessoal olhasse pra gente e o pessoal não queria saber da gente. Né? Tipo isso. É igual aquele meme, o cara passa a mulher, o cara olha, assim. Eles não queriam, né? Tipo... Eu acho que meio que, talvez por conta da forma, né? Era outra forma de fazer as coisas, né? Que eu sei, tava esboçando ali, e o pessoal meio que talvez dava uma assustada, né? Falava, pô, que é isso? Que finalidade tem isso, né? Porque, de certa forma, tipo assim, a finalidade ali, ela chegava nesses momentos de tipo assim, pô, olha aqui que a gente tá fazendo, né? Eram lapsos, né, de tipo, o que acontecia. Igual esse caso que eu falei. Que meio que o pessoal realmente observava de uma certa posição, realmente isso aqui é o coletivo, né? Que nem essa hora que essa menina teve um insight, né? Falou, pô, isso daí não... Daqui pra cá não vai, né? Tipo assim, a gente não sabe. E aí o Gabriel até falou nessa hora, ele falou, isso aí eu sei. Tipo, na verdade a questão não é a gente, tipo, ou virar o conhecedor dessas coisas, né? Entrar muito nesses problemas filosóficos e tal, mas tipo assim... ver como isso vai reverberar na própria prática do coletivo, né? Tipo, como isso vai inferir para ele, assim. E vamos lá. Doido, cara. O pessoal já estava prevendo o futuro nessa época. Já estava prevendo o fim, né? Prevendo o fim. Daí, sei lá, eu acho que uma questão também engraçada é essas questões das notas, né? Tipo, essas artimanhas que eram feitas assim para tipo que a galera não fazer as notas para meio que falar, pô, vamos continuar, né? Para não fechar, né? A célula. Isso era muito engraçado também. Acho que valeria um estudo fazer isso, né? Essas formas de poder aí de como burlar as notas. Por um tempo teve um mercado de notas, né?
Que aí as pessoas faziam umas para as outras e tal. Enfim, porque a nota é anônima, de qualquer maneira, tinha que ter um determinado número de notas, não importava quem fizesse, no fundo, né? Uhum. Não estava tanto associado. Então, se tinham 10 participantes, se um participante fizesse 10 notas e doasse uma para cada um, a reunião estava funcionando. Uma coisa que eu não sei se chegou a ser falado, porque eu estou ouvindo de maneira um pouco intermitente, estou tendo que fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas que essa coisa em relação ao pessoal, acho que tem dois elementos importantes, assim, que é que tentar, três, né, que era discutido muito, que era a questão da forma partido, né, o quanto a forma partido ainda era importante e tal, para esses dos primeiros anos eu me lembro muito disso, assim. Como é que a forma partido ainda comportava algum tipo de importância para alguém que se orientava pela hipótese comunista, né? Um segundo ponto era quando você estava a ideia de pensar o que seria o pensamento submetido a um certo poder, assim, né? O que é essa questão do poder, assim? E tinha essa ideia de que o pessoal meio que concentrava todos os sintomas da esquerda, né? Tinha lá uma coisa meio PT, uma coisa meio PCB, uma coisa até meio, sei lá, PDT, meio... Enfim, tinha um pouco essa do pessoal ser o fato de ser esse emaranhado que não constituía exatamente um partido, né? Mas era um saco de gatos, assim, era justamente o que tinha de positivo no pessoal. Enfim. Não sei se isso já aparecia nessas reuniões, aí fiquei curioso aí para saber. Mas nem sei se eu vou saber, vou ter que ouvir depois, porque eu vou ter que dar uma parada aqui, mas eu vou ficar online. Beleza. Só lancei a braba e... Então, essas questões foram lançadas um pouco quando você teve discussões sobre o Badiou, o Zizek, assim. Também com o Rancière, né? Tipo, porque, sei lá, se o Rancière partia de uma questão de tipo, não tem como fazer essa emancipação ela passar por uma questão institucional, um coletivo e tal, né? Era de uma pessoa para outra, né? Tipo, você tinha esse conflito e aí isso reverberava depois quando se vinha nas discussões do Badiou com o Zizek. O Zizek meio que também fala, ele puxa a sardinha para falar, pô, a gente precisa de mais Estado, né? Rolava essas questões. Só que aí a galera também pegava muito essa questão da forma partido do Badiou, né? Falava, pô, igual o Germano falou, né? Quanto isso é válido, né? Eu acho que eles tentavam ver isso um pouco no PSOL, né? Para fazer essa experimentação, né? De como que está acontecendo, né? Porque ele é o mais sintomático, né? Desse problema, né? Da forma partido, né? Talvez fosse assim que se pensava, né? E buscava ver, o que tá rolando, né? Vamos ali pensar junto, né? E talvez justamente por isso que o pessoal meio que deu uma recuada, talvez, né? Sei lá, tipo... Tinha sim. E aí também ficam umas questões de tipo, sei lá, eu que peguei para ver um pouco mais do Rancière, para me inteirar mais do que estava sendo discutido, caiu o chão de várias coisas também, tipo, com a pedagogia, assim. E aí, não sei se estava fazendo uma coisa, né, que estava se pretendendo emancipar, né, só que tinha esses problemas, né, e como que fazer isso, né, tipo, a gente vai tá com partido nisso ou não, né, tipo, como a gente vai fazer com que a discussão ali na sala, ela não seja, tipo, não emperre em problemas, né? Que o pessoal consiga entender, seja bem claro para todo mundo, né? Nesse sentido apareceram essas questões, né? Principalmente quando você foi discutir os textos, né? Como assim? Oi? Não entendi, como assim? Então, você não ouviu? Então, tipo, eu disse que essas questões elas apareceram, só que elas apareceram mais na hora da discussão dos textos. Talvez elas fossem faladas fora do áudio, né? Talvez, não sei.
Sim. Mas elas apareciam nos textos, né? O pessoal lendo e ia comentando, né? Ia falando, né? O que vai ou não vai, né? Como que faz e tal. Ah, mas como assim, vai ou não vai? Como é que faz? Tinha algum exemplo? Tipo? Por exemplo, essa questão da emancipação. De certa forma, o pessoal estava fazendo ali algo que o Rancière, eu acho que nega, né? Eu achava que não dava para emancipar ali, mas o Sei meio que tinha essa ideia, não. A gente vai fazer uma emancipação diferente, parecia. E puxando um pouco mais por Badiou, né? Meio que naquela noção dele de aristocracia proletária, né? Um negócio mais diferente, mais ligado ao Platão, né? Não sei. Mas ficavam essas questões, né? Tipo, elas apareciam nos textos, né? Eu acho que era isso. É bastante nebuloso falar dessas coisas a partir de áudios, né? É bastante engraçado, porque você pega um recorte, né, do que aconteceu, e aí você tem que colocar numa moldura, assim, meio que não tem muita... Ela só tem subsistência à medida que a gente vai falando aqui. Isso que é legal. Teria mais alguma questão aí? Vocês queriam comentar? Não sei se a gente conseguiu responder a questão do Eliel lá atrás. Do Léo? É. Qual questão que era? Eliel, tá aí. Dos temas? Entendi, sim. Entendi. É porque quando eu cheguei, tipo, eu conheci há mais ou menos um mês, alguma coisa assim, não sei. Eu não sabia muito bem, tipo, nas primeiras reuniões, como é que escolheram o tema por exemplo, da história do SEI para esse ano, das reuniões. Aí depois, no grupo do Facebook, eu vi aquele vídeo e agora acho que está mais claro, sim. Ah, você acha Não, mas só grande vídeo? uma parte aqui, eu não sei se eu estou prestando atenção direito, eu estou meio viajando aqui também. O tema da reunião desse ano foi escolhido, aliás, dessas reuniões aqui, foi escolhido por conta da carta que o Gabriel escreveu com o Alex, e aí depois eles propuseram essa temática para a gente, sei lá, estudar a história do C, qualquer coisa do tipo. E aí a galera topou, e porque a galera topou, o negócio foi para frente, entendeu? Não foi muito... Foi assim, o tema das reuniões, ou qualquer coisa, ele é meio que escolhido a revelia, assim, você propõe e caso você consiga pautar, ou caso você consiga ter adesão do grupo, frente, cada um tem total liberdade para propor o que quiser, sacou? Não tem muito... Não existe um protocolo para propor tarefas, ou para propor grupos, ou para propor qualquer coisa do tipo, não sei. Cada um chega e fala assim, galera, ó, tô a fim de fazer tal e tal coisa, vambora. E aí, não à toa, o CEAD, hoje ele funciona porque o Carlos um dia deu de presente a plataforma Moodle toda configurada. Foi mais ou menos isso, né, Alex? Foi. A gente estava conversando de boa, o Carlos falou assim, galera, aqui tem um Moodle, façam um curso online. O cara deu de presente, assim, com a doação. Deu de bandeja. O cara mais fantástico não há. E o grupo do Lacan que a gente tem nas segundas-feiras foi ideia minha. A gente tinha um outro grupo de Lacan na quinta que morreu, a galera desanimou, que era para ler o tal do Seminário 9. O que mais? Esses outros estudos foi uma galera que formou. O que mais? Como é que chamou? Oficina acadêmica. Foi eu ajudei, o Gabriel, acho que o Jean-Pierre Carron, e mais, o Alex estava também. Então a gente vai fazendo os negócios meio de cabeça, assim, meio na maluquice. Deu para entender, mais ou menos? Deu sim. O que me deixa mais curioso é, tipo, por exemplo, qual a diferença para algum tema, algum assunto? Ser, tipo, pautar a reunião e por que ele pauta uma reunião e não é criado um subconjunto para que ele seja discutido, sabe? Isso que eu fiquei... Mas
Não existe metodologia para isso. Qualquer assunto que você queira discutir na reunião, é só durante a semana a gente tem uma... O Alex pergunta sobre as pautas da reunião. Aí essa semana eu falei dos grupos, dos cursos, do curso de pós-verdade que um amigo meu vai dar e do curso de Lacan que eu vou dar. E aí é só você colocar como ponto de pauta. Caso você não queira colocar isso como ponto de pauta, se não me engano, do Lacan, eu coloquei no grupo do SEI. Falei assim, rapaz, estão a fim de estudar Lacan e tal, vamos montar um grupo. Aí a galera que topou, a gente deu nome, passou o WhatsApp, a gente montou um grupo de WhatsApp do Lacan e lá a gente combina o que está sendo lido, que horas e tal, se está todo mundo pronto para começar o grupo, coisa do tipo. Deu para sacar? Então, a nota também, né? Oi? Ou por nota, você também pode pautar o assunto da reunião por nota. Você pode escrever uma nota, já que toda reunião você tem uma leitura das notas que foram produzidas ao longo da semana, você pode fazer uma nota com algum problema que algum texto, algum tema que você acha que seria interessante, baseado no que você ouviu na reunião passada, ou não, um tema que você acha relevante, você pode mandar uma nota escrevendo isso, e sua nota vai ser comentada na reunião seguinte, né? Lógico, ali no pool das notas, né? No piscinão ali das notas, mas é uma forma também. Agora, eu acho que isso acontecia muito, né, que existia essa forma mais centralizada dos estudos, né? Eles passavam necessariamente pela reunião semanal. Em geral, era a segunda parte, né? Era depois das questões institucionais e tudo mais. Aí a gente partia para a leitura das notas e já abria aí o link para a discussão teórica. Agora, o que eu acho que foi na verdade, eu acho que é um ganho do SEI, um ganho de descentralidade, né? Porque a impressão que eu tenho é que os subconjuntos de prática teórica hoje cumprem essa função que antes estava concentrada ali, na segunda metade da reunião, né? Você assistia a uma reunião só por semana, né? E você ia lá, assistia e você teria ali a parte dos estudos, onde a gente se debruçava um pouco mais de calma sobre leitura de bibliografia. Hoje, quem cumpre essa função, de certa maneira, são os subconjuntos de prática teórica em atividade, né? Os que estão em atividade. Mas, e por exemplo, desculpa, pode continuar, Max, desculpa, queridão. Descentralização do coletivo nesse sentido. E, por exemplo, o que eu ia falar? O que eu ia falar mesmo? Por exemplo, teve uma época que no Rio a gente tinha dois... Como é que chama esse negócio mesmo? Conjunto? Célula. A gente tinha duas células no Rio. Conjunto de prática teórica. Não, a gente tinha duas células. A gente tinha duas células no Rio, lembra? Ah, sim. A RJ1 e a RJ2. Acho que Isso, uma parada assim. E aí uma das células foi se esvaziando e aí elas juntaram. Mas há um tempo atrás eu estava tentando montar uma célula virtual, só que não deu caldo. E parece que tinha uma célula virtual, que era uma célula internacional que funcionava nos Estados Unidos também. Então nada impede também da gente, essa célula, se ela tiver com muita gente, nada impede de ela dividir uma facção, sair contrária a essa célula aqui e formar uma coisa para estudar no horário da reunião, ou fazer um subconjunto, não, manter a reunião do SEI só com uma outra pauta, que não seja necessariamente a pauta da história do SEI. Basta ter a vontade de fazer, né? E pessoal então para acompanhar. Cara, né? eu lembro tudo é permitido. Exatamente, cara. Eu lembro que recentemente um cara que agora já não é mais membro do SEI, mas ele fala falou dele. assim, quê? Tô nem fala desse cara. Você sabe quem? Eu lembro que o cara ele falou assim, vou fazer uma leitura do MD Magno. O Rafael Serpa. Quem quiser vem. Aí tipo assim, o cara tinha um dia, meu irmão. Toda semana o maluco ia lá, vou ler aqui, vou abrir a câmera, vou ler. Quem quiser vem. Eu acho que ninguém apareceu. Mas, tipo assim, o cara continuou durante um tempo, cara.
desse bagulho. Eu acho que ele entendeu? estava até pouco tempo atrás. Esse Rafael Serpa, ele quis montar um grupo para estudar MD Magno. E no começo parece que não deu muito caldo, mas toda segunda... E eu sempre vi, olha, segue o link da reunião, nós vamos continuar a leitura. Exatamente. E parece que o subgrupo dele de estudo era só ele mesmo, cara. Era tipo bruxão. Moleque, exato. Cara, esse pra mim foi a experiência mais curiosa de subconjunto, porque, tipo assim, era o subconjunto dele, tá ligado? E ele continuou fazendo, mesmo ninguém aderindo ao bagulho. Só que o maluco, tipo assim, é isso, cara. Tava usando meio que a plataforma do SEI, né, entre aspas, pra Foi fazer um isso mesmo. subconjunto. E, tipo assim, foi um subconjunto que não demandou nenhum tipo de adesão à ideia. Ele falou assim, vou criar, foda-se. E foi isso. Pô, Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Radical, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Exatamente. Não, era possível, tanto que Muito ele fez. Tá Não, nas pois é, regras, pô. se pode, pô. Esse cara é um cara muito curioso, pra dizer só isso. Ih, só dizer. Tá, Não, é um cara fofoca essa curioso. parte. Esse Rafael Serpa, ele é bem curioso, assim. Ele chegou causando. Chegou causando, um cara bacana. E tinha umas peças de improviso com guitarra também, que eram bem legais. Era um cara doido, ele gostava, enfim. É a cara da música, que nem o Carão que a gente não tá hoje. Esse povinho da música. O povo da música. Tô ouvindo a Só o Carão, música. Carão queria fazer um subgrupo de improvisação musical, que era tipo. Pô, eu Você tava pega super instrumentos, animado. não importa se você sabe tocar, não importa se sabe tocar. Pega o instrumento aí, a gente se vira, vamos tentar fazer uma música aí. Esse é bem Quem sabe um carrão. Quem sabe no futuro a gente faz esse subgrupo. Pô, a gente precisava de um subconjunto de música aí, pô. Fazer umas introduções aí pros Fazer vídeos. uns improvisos. E, cara, pô, nessa área aí tem uma galera que pesquisa ontologia e música, essa galera que faz experimentação eletroacústica, saca? Pô, da hora, hein? É bem maneiro, pô. Mas na época, eu não sei, eu tava super animado também, mas eu acho que eu tava pegado com o trabalho da revista Crise Crítica, lá com o subconjunto da Crise Crítica, e aí tava eu e a Bia mexendo na diagramação, eu tava chegando perto, já tava, enfim, já me encaminhando pro final da minha dissertação, aí acabou que o Scaron também tava, não sei se ele tava preparando alguma coisa que ele ia viajar para fazer uma residência artística, alguma coisa assim, enfim. E aí a coisa acabou que não saiu, mas tinha muito militante ali, cara, que a gente que dá para fazer daria caldo assim para esse subconjunto, gente que é da área, o Bernardo Giralta, o próprio Sarpa também, né? O Caron. Não, mas a ideia do Carão não precisa ser da área, não. Ele quer que a galera chegue, pegue os instrumentos e comece a tocar aleatoriamente. Que é Não, possível, sim. e quem sabe, pode ser maneiro. Não sei mexer naqueles negócios de pedaleira, aquela chavezinha que tem lá, os knobs. Inclusive, se a pessoa souber tocar alguma coisa, ela não pode entrar na turma do Carão. Exato, né? isso que eu ia graça, falar. Isso que eu ia Tu sabe um acorde já, ó, banido. Se sabe escala, você não pode vir pra minha Banido. Cara, mas olha aí, o Max ele falou uma parada antes, eu anotei aqui que eu achei interessante. Não sei se isso já tinha sido levantado aqui nas últimas reuniões, que a gente começou a fazer esse balanço aí da história do SEI. Mas o Max falou assim, pô, ele explicando para ele, falou assim, pô, os subconjuntos de prática teórica hoje, eles compreendem o que antes havia nas reuniões aí de 2018 para trás, se eu não me engano, que era essa parte teórica, né? Que era essa parte de leitura. Porque uma parada que a gente tem falado também é que já há algum tempo essa parte de leitura, essa parte de estudo teórico do SEI acabou não rolando mais, né? Já tem um bom tempo que a gente não está lendo um texto. Tipo, o que a célula X está estudando agora? Bom, pelo menos aqui no Rio tem um tempo. Não sei se como é que tá essas outras células aí que tem umas horas que eu nem sei mais que célula existe. Sei que tem nos Estados Unidos, em vários outros lugares. Mas, tipo, isso é interessante, porque talvez valesse a pena observar, assim, e eu nem sei, talvez a transcrição seja a melhor forma mesmo de ver isso, sei lá, teria que pensar mais. Mas seria interessante observar se os subconjuntos, eles realmente nasceram, assim, logo depois
que os estudos teóricos dentro das reuniões semanais passaram a não existir mais, né? Tipo assim, se eles realmente foram uma forma utilizada pelo coletivo para continuar a sua trajetória nesses estudos teóricos que interessam aos membros do coletivo, se isso foi uma forma que a gente achou para dar continuidade a esses estudos que antes pegavam uma parte do tempo da reunião, né? Porque eu não me lembro de, tipo, isso ter sido formalizado, do tipo, estamos criando subconjuntos, porque agora as discussões teóricas elas vão passar a ser feitas de maneira mais específica, fora das reuniões semanais, né? Eu não lembro de ter sido formalizado assim, eu lembro de ter sido formalizado, assim, falado, tipo, como o Felipe falou mesmo, tipo, tem uma galera aqui que quer estudar X, tem 10 pessoas no coletivo, 4 querem estudar X, beleza, vocês vão lá e fazem subconjunto para estudar X. Mas talvez isso tenha sido até uma forma, assim, não formalizada muito conscientemente, de dar espaço a alguma coisa que foi meio que colocada para fora das reuniões, né? Até porque eu acho que o que contribuiu muito para isso é porque ao longo do tempo o coletivo ele foi se complexificando, né? Ele ficando mais complexo, mais assim, a gente já tinha projetos que estavam começando a caminhar, como o EAD, a oficina acadêmica começou a ganhar mais corpo, né? E acabou que as discussões em torno desses projetos, né, eles acabaram tomando essa parte aí, essa segunda parte da teoria que originalmente era feita em cima disso, né, de análise de leitura, de bibliografia. Então, realmente é interessante. Não lembro se foi formalizado. Eu sei que foi formalizado esses subconjuntos, conjunto de prática teórica. Agora, esse deslocamento, né, realmente, se foi acidental, né, ou não, Mas teve um bagulho que mudou. Desculpa, Max. Não, fala aí, querido. Mas teve um bagulho que mudou também. Eu lembro que depois que eu mudei do Rio, porque as reuniões começaram a ser na minha casa durante muito tempo. Depois que eu mudei do Rio, parece que vocês tentaram fazer reuniões virtuais antes da quarentena e não deu liga, a galera não deu caldo pro rolê. E aí, essa reunião sem caldo, o negócio foi morrendo, as reuniões começaram a acabar e aí os subgrupos se mantiveram. E aí vocês tentaram fazer reunião mensal, que era a reunião que era no churrasco. Depois vocês tentaram outras coisas, depois isso. E nada estava dando um caldo, estava dando liga para a galera participar. E aí parece que agora que as reuniões voltaram a ter adesão, acho que por conta da quarentena. Mas quando as reuniões eram ou no centro, ali na Lapa, ou na minha casa, eu lembro que meio que, digamos assim, dava tempo, porque era 3 horas de reunião, então a gente lia bastante, jogava bastante conversa fora, às vezes tomava uns pinga, bom, e N coisas, né? Então eu não sei se foi exato. Aliás, quando teve a primeira tentativa de fazer SEI virtual, era para discutir só pauta operacional, vamos dizer assim, né? Era só para discutir coisas logísticas e tal. E aí só que aí não estava dando muito certo, porque estava tendo baixa adesão. Aí parece que agora que eu quero entender, voltou, não foi um negócio assim? Então. Depois que o vídeo que eu fiz com o Gabriel, a gente começou a fazer no IFIX, né? E tava, teve o IFIX. O novo projeto, esse negócio mais organizado do Apocalipse, chamou a atenção do pessoal. O pessoal voltou a participar, assim, do projeto. O pessoal gostou desse novo projeto. Foi tipo uma chantagem, né? Deu um susto. Uma chantagem. Não vai acabar. Deu certo. Safe, senão a gente... Mas eu acho interessante isso, que tipo assim, essa pandemia meio que propiciou meio que essa união também pelo virtual, né? Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui fazendo isso, né, também. Inclusive a célula que eu entrei, ia ser meio difícil eu participar assim presencialmente, porque tipo assim, eu estudo em Marília. E o negócio é ali entre Jacarezinho, que é um pouquinho para lá, e o Paraná. E aí eu ia ter que me deslocar de alguma forma. Então, tipo assim, né? De certa forma... A gente tentou. Ano passado a gente tentou essa reunião virtual por um tempo, quando a gente estava sem lugar para fazer reunião.
E não tava rolando, assim, não aparecia. O pessoal não aparecia. Uhum. Precisou um vírus obrigar as pessoas. Só ameaçar as pessoas para o pessoal aparecer. Mas Inclusive, na verdade, tipo assim, em alguns áudios tinha uma galera que participava por Skype, nos áudios de 2012. Então teve, só que era uma desgraça, porque tipo assim, a pessoa caía toda hora, era muito engraçado. A pessoa caía, tipo, voltava, oi, tudo bem? Aí, pá, tinha que continuar, né? Engraçado. Meia hora depois de ter caído, a galera percebia. Tipo, pô, fulano não tá mais aqui e tal. Mas teve, nessas reuniões que a gente teve no Netflix, antes da pandemia, que a gente, do pós o vídeo, a gente estava botando de novo, fazendo isso de novo, o computador lá, quem quiser participar virtualmente, a gente está com o computador aí, que funciona mais ou menos, não é ideal, né? Mas o pessoal pode estar lá escutando gente pelo computador. Mas tem esse negócio do novo projeto, esse projeto mais organizado, com um objetivo, com uma pesquisa longa, que ainda deve demorar um pouquinho para acabar, né? Que a gente, está no passo devagar, mas bom. Mas no projeto ainda tem a questão de como é que vai ser depois disso, né? Agora, as reuniões do CEA meio que ficaram um bom tempo sem objetivo, né? A gente tentou várias coisas, tentou voltar para a leitura, tentou falar sobre o que o SEI está fazendo, sobre os projetos do SEI, mas aí os projetos do SEI, a maioria meio que parou, ainda tem os subconjuntos de estudos, né? Alguns foram, tipo, se tornar independentes, que nem a oficina, e o Crise Crítica tentou parou por causa da pandemia, mas também se tornou independente, aí o SEI ficou meio que sem objetivo, a reunião do SEI ficou sem objetivo. O Apocalipse SEI, ele veio para isso, ele veio para falar, ó, Cara, pelo a que gente vocês... vai fazer... Diga, fala, Léo. Oi, pelo que vocês estão falando, parece que, tipo, no começo as reuniões no começo do CEI, essas reuniões que tinham discussões de texto, estudo e tudo, parecia que, tipo, as reuniões em si eram muito voltadas para esse estudo em conjunto e tudo. E aí que, por algum motivo, isso começou a ser diferente, e aí que se criaram subconjuntos, sabe? Que hoje as reuniões são uma coisa muito diferente do que eram antes, talvez. Não, primeiro era grupo de estudos quase, mas aí o ideal era tipo, a gente viu isso, a gente aprendeu, mas essas foram as conclusões que a gente tirou do que a gente estudou nesse texto. O que a gente pode fazer com isso? Alguns dos meus projetos vão lá, o que a gente está se envolvendo com o pessoal, o que a gente faz o pessoal com o que a gente aprendeu. Uhum. Aí teve os novos projetos, que nem a oficina. Agora a gente chegou nesse novo momento do que a gente deve chegar daqui a pouco, pesquisa geral, a gente retornar semana que vem, da mudança que a gente... Eu estava falando até semana passada, da mudança do antes do grupo de estudos até o momento da questão do trabalho e de como é que a sobrevivência dos membros, o trabalho dos membros, como é que questões de trabalho, de salário, de como é que formas de que alguém pode criar para poder ganhar dinheiro mesmo, que nem o Carlos sempre gostou muito dessa questão. Ele mudou a vida dele por causa disso, praticamente, agora estudando com a questões de startup, abrir empresa. Mas o negócio, depois o negócio perdeu o caldo, assim, as reuniões do SEI meio que perderam, essa é a minha teoria, as reuniões do SEI perderam muito o seu objetivo, assim, o próprio SEI perdeu, foi o que a gente falou no nosso vídeo do Apocalipse, o SEI não parece estar mais, tá morno, não tá acontecendo, todo mundo quer estar aí, todo mundo quer ser membro do SEI, a gente tá aí. A gente fez o Felipe zoou a gente com razão do churrasco. A gente marcou um churrasco que é em dezembro, janeiro. E parecia uma galera. A gente marcava a reunião e não aparecia ninguém. Talvez seja isso mesmo, assim. Talvez o SEI tenha perdido a sua força que ele tinha antes, mas a galera ainda tem os laços de amizade. Agora não precisa. Podia só ser um grupo de churrasco, por que não? Talvez.
Mas o nosso plano, quando a gente fez o vídeo lá, era que, pô, a gente não vamos deixar o CEI morrer assim, morrer, apagar sem fazer nada com isso. Esse projeto todo de historização do CEI é para fazer um registro do que o CEI fez durante todos esses anos e depois disso ver qual é. Vai que o CEI não precisa mais existir. Ou precisa, não sei. Uma galera aí tá puta, acho que eu fico chamando a atenção do Apocalipse aí porque eu não quero deixar essa questão morrer, assim, até pelo menos até o final da pesquisa. É mais pelos memes mesmo que eu faço isso, mas também é por isso. Mas um momento a gente vai acabar essa pesquisa, deve demorar ainda. Aí depois a gente. Quem sabe o que SEI vai ser? Se SEI vai continuar existindo, se agora o SEI vai. Agora esses projetos que se tornarem dependentes do SEI, que nem a oficina vão continuar a ser o SEI por novos meios, e o SEI é outra coisa, sei lá, só um grupo de WhatsApp, assim, é uma possibilidade. Assim, não é? Isso não quer dizer que seja um ruim, assim. Não, tem uma galera que entrou aí e ver se eles vão querer continuar depois disso. E você tem essa questão, né, que é bem engraçada, porque o Sei meio que deu uma renascida justamente agora para falar dele próprio, né? Tipo, se analisar ali e ver o que aconteceu, né? Nesse ponto a cobra mordeu o rabo, o negócio tá andando de fato, né? Mas a gente precisa, né, fazer com essa pesquisa, ver o que mudou, né? Ver o que dá para fazer, né? Fala aí, Max. Acho que o Vitor falou. A meta-organização, né? Renasce falando de si mesmo. Né? Aliás, eu gosto dessa capacidade do coletivo que fala sobre si mesmo. Né? Organização que trata de organização. Agora, eu não sei, assim, às vezes eu procuro me manter um pouco afastado emocionalmente dessa questão toda, né? Até porque eu gosto muito do coletivo, o coletivo eu pude verificar, sentir na pele assim que você fazendo as coisas em coletivo, você realmente consegue ir para além, né? Do que você sozinho seria capaz, né? Até por conta também da rede de contatos que você faz com os militantes que estão ali dentro. Mal ou bem são pessoas que estão, de uma forma ou outra, próximas do que você está ali construindo, né? Então, mas eu recentemente eu tive lendo uma postagem que o Denis colocou lá no Enciclopédia sobre comunidade, organizações autônomas descentralizadas que operam em redes de blockchain, no Ethereum. Né? E muitas dessas organizações elas ajudam a desenvolver projetos. A pessoa tem um projeto, ela tem vontade de desenvolver, ela pauta lá nessa organização, se for bem votado, né? Aí todos os militantes se unem para realizar aquela causa em comum. Né? E foi até algo que eu até comentei com o Thiago ontem, se não me engano, né, já tarde da noite, lá no WhatsApp, é que o SEI cada vez mais me parece uma espécie de bom, SEI Rio de Janeiro, posso dizer assim, né? Não, os outros também, de certa forma, como uma espécie de incubadora de projetos, sabe? Já tivemos projetos como a Crise Crítica, né? Teve a experiência do EAD, da oficina acadêmica, que estão até se tornando mais complexos, até se tornando até mais autônomos. Né? Então, não sei, né? Vamos ver qual é o saldo que dá no fim dessa investigação sobre o fim do SEI, né? Se vai existir um fim do SEI, né? Talvez seja, na verdade, o nascimento do SEI. Talvez como isso, essa organização autônoma, descentralizada, que é uma incubadora de projetos que ajuda os militantes, os integrantes, né? Dentro, enfim. Tenho pensado nisso, não sei o que vocês acham. É uma
impressão, pelo menos, que eu tenho. Cara, eu concordo. Eu acho que é uma boa hipótese, Max. Eu acho maneiro, cara. Eu acho um caminho maneiro, sabia? Porque assim, não é também, tipo assim, os projetos que são apoiados pelo SEI ou que surgiram do SEI, eles surgiram muito exatamente dessa tentativa de criar um círculo artificial cujas condições são diferentes do mundo que está fora desse círculo, né? Foi o que a gente estava conversando na semana passada. O Instituto, por exemplo, é essa tentativa, né? Se você cria um espaço no qual as relações de trabalho, no que diz respeito à academia, às tarefas típicas da faculdade, se essas relações de trabalho elas são alteradas, assim, elas são um pouco deslocadas e tal. E aí, o que sai daí, né? O Organizando a Vida, que é um projeto que acabou não saindo muito do papel, também é isso, assim, tentar criar um espaço no qual as orientações financeiras elas não sigam unicamente a lógica, assim, a lógica mais tradicional de, pô, tu tem X, quer gastar Y, aí você tem que ajustar e tal, esteja com uma escuta um pouco mais atenta, enfim. São projetos que eu acho que eles levam muito os conteúdos teóricos, as reflexões que informam os projetos do SEI, né? Tipo, as primeiras reuniões, depois algumas dificuldades que rolaram ao longo do caminho. Então, eu acho que é uma hipótese maneira. Eu também tenho pensado nisso. Em relação à parada que o Alex falou sobre reunião, me parece assim que a reunião do SEI ela nunca teve um objetivo, mas talvez de um tempo para cá ela tenha perdido um pouco de consistência, né? Isso ficou evidente para alguns membros que usaram nomes diferentes para falar sobre isso, mas acho que a questão não foi nem tanto tipo, perder o objetivo, mas perdeu a consistência, né? Perdeu a liga, né? Algo do tipo. Se a gente tivesse o objetivo, aí que a gente se perdia, aí que a gente fracassava mesmo. Pois é, exatamente. Eu achei legal essa ideia de incubadora, porque, tipo, exatamente isso do objetivo, porque parece que se você não tem uma coisa muito fixa, um lugar onde você quer chegar, o que acaba sendo é que você tem um espaço que, se você tem alguma ideia, alguma, que nem essa coisa do instituto, eu não sei muito, mas pelo que vocês estão falando, parece que foi uma ideia que foi surgindo, foi sendo compartilhada, e aí ele tomou corpo, sabe? E aí não é que, tipo, pelo que parece que o instituto, que por existir um instituto, talvez ele tenha esvaziado um pouco o objetivo do SEI, mas sim que ele é talvez uma concretização de um objetivo do SEI, sabe? E que só é possível porque existe um espaço em que você não tem uma finalidade específica e que você usa, que as pessoas usam talvez para compartilhar as ideias e tipo saber que elas têm algum espaço ali para pensar isso. Eu achei bem interessante a ideia do Max. Me parece isso. É como se, vai lá, se a gente pudesse apontar em um fim do coletivo, talvez seja a experimentação nesse meio. Esse experimentalismo, isso até puxando do que o Vitor falou, né, da questão do Instituto de Outros Estudos, né? Existe uma proposta ali que é fora da circulação padrão a qual o trabalho é submetido, né? E ali você tem uma outra forma de se organizar o trabalho, entendeu? Que é distinta do mundo aqui fora. E acho que o grande barato disso é você conseguir reproduzir esse tipo de coisa, sabe, aqui pra gente. Eu vejo pessoas, pô, eu tutorei agora há pouco um curso, cara, que, pô, eu consegui pagar a escola do meu filho, sabe? E foi algo novo para mim, eu nunca tinha feito isso, sabe? Eu acho que essa pandemia aí veio para trazer de vez essas tecnologias como telemedicina, educação à distância. Eu acho que quem quiser trabalhar com educação, assim, não se meter com isso, vai acabar ficando para trás no mundo do trabalho, sabe? Isso é um novo mundo do trabalho que está se discutindo diante de nós. E eu acho que a gente conseguiu fazer a coisa de uma forma relativamente virtuosa. Pô. Eu consegui pagar a escola do meu filho
com um trabalho de militância feito dentro do círculo, sabe? Então, acho que se a gente pudesse arriscar uma finalidade possível, talvez seja isso, a experimentação em si, né? Experimentar novas formas de como a vida pode circular, né? Eu concordo com isso. Eu acho interessante essa noção de incubadora, né? Ela não só gera a vida, né? Como também ela gera aquilo que vai gerar a vida, né? Isso meio que se retroalimenta, né? Talvez faça sentido mesmo, né? Tipo, você tá indo por esse lado, assim, né? Sei lá, no último fim do horizonte, assim, ele é isso, né? Sei lá. Acho interessante essa ideia. É engraçado, né? Já pensou? O SEI sempre acaba quando se conclui um projeto, ou quando um projeto se autonomiza ele, entendeu? Ele recomeça com um novo projeto. Exatamente. Eu acho isso bem interessante. Acho que tem tudo a ver com uma parada que o SEIS me parece sempre valorizou, que é exatamente isso. Assim, ao invés da gente ser ao invés de a gente construir um coletivo para constituir um partido, para mobilizar nacionalmente os trabalhadores, para a gente formar uma base, vencer uma eleição e aí tentar instituir as mudanças que a gente almeja, por que não tentar aproximar essas mudanças que a gente almeja do nosso presente, né? Então, ao invés da gente atuar como um meio para um fim externo, e que tal a gente enxergar esse fim como algo ali constitutivo da nossa prática política, né? Tipo, é isso, a gente queria muito, por exemplo, que geral dentro da faculdade, dentro da academia, conseguisse pesquisar, não tivesse perrengue de grana, pudesse prescindir dos auxílios exclusivos da pesquisa vindos do Estado, né? Pudesse prescindir das oscilações dos investimentos de pesquisa que mudam de acordo com o governo, com a conjuntura, não sei o quê. E a gente não tem como fazer isso 100% hoje, mas será que a gente tem como fazer algo que tente colocar isso minimamente em prática, né? O Instituto surgiu um pouco disso e também um pouco do perrengue de grana que estava geral passando na época que a ideia surgiu, que foi um diagnóstico geral, estava todo mundo passando perrengue de grana no círculo quando surgiu a ideia inicial lá em 2017. Então, essa ideia de incubadora tem muito isso, né? Tipo, eu imagino que até as incubadoras mais tradicionais assim, de startup, essas coisas, elas tenham um pouco dessa ideia de, tipo, a galera que vai formar startup, apesar de ter grana, não sei, aí o Carlos depois ouvindo essa reunião e tal, se quiser falar alguma coisa, mas assim, me parece que a galera que começa startup não é uma galera que tem grana pra caramba pra abrir uma puta de uma empresa, uma multinacional que vai ter um monte de trabalhador, vai disputar com gente grande no mercado, os caramba, assim, uma galera que, tipo, tem uma grana, beleza, tem uns contatos, mas a efetivação da ideia deles também está circunscrita a algumas condições. Os caras criam uma empresa pequena, uma média empresa. Então, tipo, eles também, de alguma forma, aproximam da prática deles, da realidade cotidiana deles, um projeto que tem uma grande escala, né? Que, tipo, provavelmente nos seus sonhos mais idealistas de futuros grandes empresários do Brasil, figurem como, caramba, uma multinacional e tal. Mas, tipo, o que dá para fazer naquele momento é exatamente esse tipo de incubadora de empresas startup, né? Tipo, sei lá, eu acho que tem alguma semelhança, assim, dá para ir explorando isso ao longo das próximas reuniões. Acho que é bem bacana. Pessoal, Eu teria uma questão... você quer falar? Não, fala aí, Felipe. Não, é que eu vou Então, sair, eu espero tua fala para sair, para eu ouvir. aí eu teria uma questão, cara, porque, tipo assim, o mal-estar que foi a causa do Apocalipse, né? Ele foi justamente por essa falta de retorno disso que era objetivo e meio que se concluiu e andou sozinho, né? Como uma vida mesmo. Você gera ali, filho, o cara vai lá, cresce, né? Será que a gente tem que, tipo assim, a gente reconhece, né? Realmente eles se autonomizam e tal, e depois eles não precisam ter essa relação de volta? Ou será que a gente tem que pensar
também essa volta, né, desses projetos. Como, por exemplo, a célula. A célula é algo que não se desliga do SEI como um todo, né? Agora, esses projetos que foram concluídos, eles podem muito bem ter a sua autonomia, né? Mas e o que a gente faz com as células? Tipo, que é comum ao SEI para a gente, assim, para vocês? Como que vai fazer isso, né? Porque senão eu acho que esse sintoma vai retornar de certa forma. Porque por mais que a gente aceite que a gente é uma grande parteira, né? Tipo, essa parturição do belo, né? Sei lá, de projetos e tudo mais. E essa questão do retorno, né? Disso que é comum ao SEI, né? Que foi tanto dito. O que vocês acham disso? Cara, boa pergunta. Eu não sei muito bem, não. Assim, o que seria comum ao SEI é uma grande questão, porque como a identidade do grupo não é voltada exatamente, não é baseada exatamente na proposição de determinadas práticas políticas, como não é ligado exatamente à identificação com o espectro político, né? Tipo, você para estar no SEI, você não precisa ser de esquerda e tal, você não precisa manifestar isso, enfim. Como exatamente a consistência do coletivo, ela não vem das identidades dos membros, né? Do que os membros são ou acreditam. Essa é uma boa questão. Ou seja, eu falei para falar. Não sei. A consistência inconsistente. Cara, é uma consistência esquisita. É uma boa questão aí pensar, né? De onde vem essa consistência. Quando eu estava conhecendo o SEI, aí eu entrei no site, vi aí os textos e tudo, eu lembro que eu cheguei a ler um texto do Gabriel, de uma apresentação sobre o Organizando a Vida, e aí eu achei muito maneiro, e quando depois eu conheci a proposta do Instituto de Outros Estudos, eu não sei se parece muito claro, mas eu percebi que talvez, tipo, apesar de serem dois projetos que, assim, talvez sejam muito diferentes pelo público que atuam e tudo, parece que tem uma mesma ideia de repensar a forma como e tentar fazer experimentações para, tipo, as formas de relação que, tipo, parece que não é uma coisa muito idealista de pensar as pessoas têm que ser mais solidárias ou entrar em um acordo, mas sim tentar fazer coisas para que dentro do plano que a gente tem hoje, do sistema que a gente vive, as pessoas comecem a encarar o próprio capital, a forma como... Eu acho que isso é muito do que os dois projetos tratam, né? A própria forma como as pessoas falam com dinheiro, estudo e tudo, seja pensada de uma forma diferente, talvez. E que talvez isso fosse muito uma ideia do SEI, sabe? Até pela forma como as reuniões são estruturadas mesmo, tipo, que todo mundo tem que estar sempre aprendendo junto de alguma forma e um tem que estar tentando passar alguma coisa para o outro. Parece que talvez essa seja muito uma ideia do SEI, sabe? Que aí os projetos são só talvez uma materialização dessa ideia. Talvez. Cara, pode crer. Eu acho que isso é uma boa hipótese mesmo, assim. Eu acho que talvez uma coisa aí, uma forte candidata a ser um forte candidato a ser o elemento de formação da consistência do grupo é exatamente a disposição de tentar criar procedimentos experimentais de organização, né? Tipo assim, formas de organização que a gente não sabe se elas vão dar certo, que a gente muitas vezes não tem nem um comparativo muito automático na nossa cabeça dessas ideias, né? Tipo assim, pessoas que fizeram antes e tal, mas rola aí uma disposição para tentar fazer, né? Tipo assim, vamos fazer, vamos experimentar formas de organização diferentes, de acordo com objetivos diferentes também. Mas aí também isso conecta ao ponto inicial da conversa aqui, do Felipe falando, tipo, sobre como muita gente vem para o SEI por uma vibe grupo de estudo, e não tanto por uma vibe tipo, vamos fazer coisa diferente no que diz respeito à organização. Então, mas fica uma hipótese boa aí, cara. Eu acho que é interessante pensar isso aí. Gente, eu vou ter que sair agora porque eu tô tendo que usar internet móvel, né, hoje. Show. Então, eu vou ter que sair. Eu ia falar pra gente encerrar também, já está meio tarde já, Fechar. 9h30, pá. Queria aí me despedir do Felipe, adorei sua apresentação. Opa, valeu, cara.
esse trabalho aí no Paraná, o Zé também, pô, vocês são demais, cara. Porra, um trabalho, assim, é um trabalho que dá muito trabalho, né? Dá. Dá Pô, valeu. Enfim, então, assim, é uma contribuição, assim, muito grande, né, pro coletivo todo. Queria dar tchau aí pro Matheus, as boas-vindas pro Eliel, né? Um abração pro querido Alex, nosso SG. E, Vitor, eu sei que você tá estudando muito organizações, né? Aham. Eu acho, cara, que pode te interessar muito esse post do Denis lá no Enciclopédia sobre essa... Rapaz, eu vi aquilo, eu confesso que eu não entendi muito bem, que eu falei assim, caraca, moleque, esse negócio aqui de blockchain, essas paradas aqui. Mas eu achei interessante, eu vi vocês comentando lá, mostrando interesse, você e o Gabriel e tal. Eu escrevi uma nota hoje, tem uma explicaçãozinha lá que eu fiz, cara. Eu fiquei uns 3 dias meio maluco, assim, lendo esses troços, sabe? Tentando entender o que é blockchain, o que é token, não sei o que. Se quiser dar uma olhada lá, depois mandei nota ontem. Né, Pô, beleza, vou dar uma olhada nisso sim. Obrigado aí pela indicação. É porque conforme eu fui lendo ali, eu fui lembrando muito de você, cara. Acho que pode somar um pouco nesses seus estudos aí sobre organização. Pô, com Podia certeza, explicar cara. a ideia básica. Se não tivesse tão tarde, eu explicava a ideia básica, mas deixa para a próxima reunião. Alex, você pode mandar uma nota também, que eu vou repassar a tua nota pro Alex. Oi? É verdade. Você vai pegar minha nota e passar para a secretária, são de pessoas diferentes. Tá certo. Então, fechou. Então? Fecha a gravação aí. Então, fechou? Fechou? Fechou. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela sua apresentação, Valeu, cara. hein, cara. Valeu, Felipe. Fecha a gravação aí, Vitor. Boa noite. Vou fechar. Valeu. Boa noite, a gente Valeu, falou. gente. Boa noite.